Manda bala aí, Caião. O que você acha da questão do seu Lula da Silva? Condenação aumentada para 17 anos. Vai ser preso? Não vai? Todo mundo pergunta o seguinte. Ele vai ser preso depois de passar a PEC pelo crime anterior? E esse daqui? Esse aqui é uma condenação... Crime não. Crime ele tem um monte, mas condenação anterior? Essa é uma condenação nova, né? Do TRF4. Sim. Já vale? Já vai ser preso? Quando é que vai ele ser condenado, passou a PEC, ele vai para a cadeia de volta? O que a gente tem que esperar? Dá uma organizada no raciocínio para gente. Assim, em primeiro lugar, é justo. Isso daí tem que ser pontuado assim, reiteradamente. Né? Uma condenação justa. Né? A corrupção é um crime gravíssimo. Aliás, é um grande absurdo e uma certa negligência do nosso Congresso não ter tornado ainda a corrupção um crime hediondo. Né? Então, a corrupção ela mata. Né? A partir do momento em que, num país com todos os problemas de saneamento básico que você conhece muito bem, de saúde que você conhece muito bem, e de segurança pública, quando você tira dinheiro, né, do erário público para se locupletar ou em nome de um projeto criminoso de perpetuação no poder, você está literalmente matando pessoas. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, os caras roubaram da saúde. Imagina gente que morreu por causa de exame que é atrasado, filho em hospital, remédio que não chegou. Exatamente. E vamos pensar mais amplo, né, os cuidados na primeira infância, como é importante, né, o recurso público chegar em regiões carentes em que a gente tem casos de subnutrição, casos de doenças, né, infantis, esse tipo de coisa. Então, assim, corrupção é uma coisa gravíssima e, portanto, assim, 17 anos ficou barato. Isso também mostra como a primeira instância, né, da 13ª Vara da Justiça Federal, como ela é prudente, como ela é comedida. Né? Via de regra, as penas aumentam no tribunal pelos desembargadores. Né? Então, isso de certa forma aí põe por terra toda aquela argumentação que questiona a imparcialidade do juízo de primeira instância. Também vale a pena cumprimentar aqui a juíza Gabriela Hart, né? Porque diante de uma figura, da maior figura política, vamos dizer assim, da história recente do Brasil, né? Que é o ex-presidente Lula, ela não se intimidou. Né? Ela executou o trabalho dela, não sofreu as pressões que de fato ele tentou impor, né? Especialmente durante aquele famoso interrogatório, né? Em que ele foi machista, sexista, ela colocou ele no lugar dele, né? Colocou ele no lugar dele sem apoio das vozes feministas que costumam ser tão histéricas, né? Em outras oportunidades. Aí, e em outras, quando as pessoas envolvidas são de outro espectro político. Agora, falando mais especificamente sobre o futuro do Lula, ele está diretamente relacionado à capacidade, né, do nosso Congresso de fazer passar a PEC da segunda instância. A minha preocupação maior, sinceramente, em relação ao Lula, não é nem tanto se ele vai passar os dias dele enfim, solto pelo Brasil ou na cadeia, mas diz respeito especificamente à questão da ficha limpa, né? Que a gente sabe que são aquelas condenações de órgão colegiado, né, que impedem que a pessoa se candidate. Isso sim é importante. Hoje está impedido. Está impedido. Óbvio, né? O que dá medo é o seguinte: a mesma turma que vai argumentar no sentido de que formação de culpa e perda de liberdade são conceitos análogos para o direito penal, o que de fato não procede, né? A Constituição é muito clara. Ninguém será considerado culpado sem sentença transitada em julgado. Claro. Né? Então, isso é uma coisa. Mas essa mesma Constituição, esse mesmo ordenamento prevê prisão em flagrante, tem as prisões cautelares, né? Prisão temporária, tem a prisão preventiva. Então, você vê que a perda da liberdade não está associada diretamente com a formação completa da culpa. Então isso é criatividade do nosso STF, ou pelo menos da maioria do STF. E eu fiquei muito preocupado dessa criatividade toda ser aplicada também no caso da lei da ficha limpa, no seguinte sentido: como se trata de um critério que parte da presunção de que aquele agente político tem uma certa culpa, né? Será que isso também não seria considerado inconstitucional? Ou seja, se ele não pode ser preso, por que ele perde direito político? Você entendeu que o raciocínio é análogo? Você acha que tem um plano maligno deles para isso? Com certeza. Ele quer ser candidato? Com certeza. Em 22? Com certeza. Isso vai ser arguído de alguma forma
por alguma daquelas ações diretas de controle de constitucionalidade no STF. Acontece que eles esqueceram de combinar com os russos, ou melhor, com os brasileiros, né? São os brasileiros que insistentemente estão indo aí à Avenida Paulista e tantas outras avenidas pelo Brasil. Parece que vai ter uma manifestação grande, né? Agora dia 8, né? No domingo. Todo mundo sendo convocado especificamente para pressionar o Congresso, mas indiretamente para pressionar a cúpula do Judiciário, no sentido de retornar ao entendimento que sempre houve no Brasil até 2009, que a condenação com sentença transitada em julgado em nada tem a ver com execução da pena. Aliás, eu sou partidário que a pena seja executada após a condenação em primeira instância. Estados Unidos é em primeira. Sim. Alguns países no mundo, Europa, França, tal, segunda, mas com pouquíssimos recursos, né? Sim, e a celeridade processual é muito maior, né? A demora na aplicação da justiça é uma das formas da impunidade, né?